Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Estamos falando do terceiro período da filosofia, o período ontológico ou período da grande síntese, que é um período marcado ali pelas ideias de Platão e Aristóteles, também conhecido como período de ouro da filosofia antiga, da filosofia grega. Estamos na nossa aula de número 70. Atualmente estamos falando do Aristóteles. Serão 19 aulas para contemplar as ideias desse pensador, que é muito importante para a história da filosofia, assim como para a história da ciência no Ocidente. Não tem como pensar o Ocidente sem pensar Platão e Aristóteles. Então, hoje na nossa aula número 70, nós vamos falar um pouquinho sobre os escritos esotéricos com S, ou as obras acroamáticas. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho ali sobre as obras, sobre aquilo que o Aristóteles deixou de escrito. Então, assim, pessoal, conforme eu já havia falado para vocês, o Aristóteles ele escrevia dois tipos de obra: as obras esotéricas com S e as obras esotéricas com X. As obras esotéricas com X nós já comentamos na nossa aula anterior, na nossa aula de número 69, que eram justamente as obras onde Aristóteles escrevia para fora do liceu, ou seja, ele escrevia para as pessoas que não participavam ali da sua, digamos assim, escola de pensamento. Né? Então, pessoas ali que não eram, digamos assim, iniciadas à filosofia, conheciam o trabalho do Aristóteles justamente com essas obras esotéricas com X que ele divulgava para fora da academia. Essas obras foram aqui as que deixaram conhecido o pensamento de Aristóteles e como nós podemos ver, era um pensamento muito próximo ali do Platão, e o Aristóteles ficou conhecido justamente por causa dessas obras esotéricas com X. Hoje vamos falar das obras esotéricas com S, que eram as obras que Aristóteles escrevia para os iniciados na sua academia, no seu liceu. Ou seja, eram as obras que ele dedicava aos seus alunos, eram obras que ele utilizava para dar as suas aulas no liceu, e também são algumas obras ali que os alunos de Aristóteles escreveram enquanto ele estava ali dando a sua aula. Então são as obras também chamadas de acroamáticas. Essas obras acroamáticas de Aristóteles, levadas a Roma por Sila, foram ordenadas e publicadas por Andrônico de Rhodes pelos meados do século I antes de Cristo. Então, o Aristóteles, como nós conhecemos hoje, um Aristóteles que tem um pensamento diferente do pensamento de Platão, só foi conhecido lá no século I antes de Cristo. Ou seja, provavelmente ali uns 400 anos, 300 anos depois da morte de Aristóteles, porque Aristóteles se encontra ali no século IV a.C. e o seu pensamento ali, esse pensamento que ele ensinava aos seus alunos dentro do liceu, só ficou conhecido mesmo a partir do século I a.C., com a publicação das suas obras esotéricas ou acroamáticas ali pelo Andrônico de Rhodes, que foi um dos discípulos ali do Aristóteles, lá na frente. Então essas obras elas foram levadas a Roma por Sila. O Sila ele pegou aquelas obras ali na casa lá dos descendentes de Neleu e acabou levando lá para Roma. E daí o Andrônico de Rhodes ficou responsável por classificar essas obras. E a partir disso, as obras do Aristóteles ficaram conhecidas ali no Ocidente. Foi o Andrônico de Rhodes que fez toda essa classificação. Esses escritos esotéricos com S, ou essas obras acromáticas, são divididas em 4 partes. Primeira, uma parte lógica. Segundo, uma parte que trata da metafísica. Terceiro, uma parte que trata da física, da história natural, da matemática e da psicologia. E quarto, uma parte das obras que se dedicam à ética, política, economia, poética e retórica. Hoje eu vou comentar um pouquinho então sobre essas obras, porque no decorrer do nosso curso, quando nós formos falar das ideias de Aristóteles, eu vou aprofundar bem mais sobre o pensamento aí dessas obras, o que o Aristóteles traz nessas obras. Mas então as obras de Aristóteles podem ser divididas ali em 4 conjuntos de obras. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses conjuntos agora.
Então, o primeiro conjunto ali que o Andrônico de Rhodes separou foram os escritos de lógica. Esses escritos de lógica, eles ficaram conhecidos globalmente pelo nome de órgão, que significa instrumento de investigação, tá? Dentro desse órgão, que é esse conjunto de obras, nós temos as categorias, que representam um livro, que vai tratar dos termos ou os predicados. Então, aqui dentro da lógica do Aristóteles, a gente vai ter uma aula bem extensa tratando apenas da lógica. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da lógica silogística. A lógica do Aristóteles, ela se pauta em termos e predicados, predicado maior, premissa menor, termo médio, etc. e tal. A gente vai falar sobre todas essas questões com exemplos quando a gente for falar sobre a parte lógica. Também há ali também uma obra chamada ali Sobre a Interpretação, que também faz parte ali um livro que vai tratar das proposições. Proposição é como se fosse ali uma sentença que vai afirmar ou negar algo. Temos também os primeiros analíticos, que são compostos ali de 2 livros que vão tratar do raciocínio, ou seja, vão tratar de certa forma da maneira correta de pensar e raciocinar, tudo isso utilizando a lógica como o instrumento. E também nós temos os segundos analíticos, que são 2 livros que vão tratar sobre a prova, a definição, a divisão e o conhecimento dos princípios. Então esses livros aqui vão tratar justamente ali sobre as questões da natureza do conhecimento, como se define o conhecimento, o que é o conhecimento, quais são as formas de conhecimento. Temos também, dentro desses escritos de lógica, nós temos os tópicos, que são divididos em 8 livros. Vão tratar sobre o discurso dialético e sobre a arte da refutação, fundada em premissas prováveis. Então aqui, esse tópicos vai tratar justamente ali de questões relacionadas ao diálogo, ao debate, à conversação, principalmente também ali tratando da questão da argumentação utilizada pelos sofistas. Daí também temos, dentro desses escritos de lógica, nós temos os elencos sofísticos, que vão ser a refutação dos argumentos sofistas. Então, dentro dessa obra aqui, Elencos Sofísticos, a gente vai encontrar muitos dos argumentos sofistas e o Aristóteles vai mostrar como refuta esses argumentos. Então esta é a ordem sistemática em que a tradição recolheu os escritos lógicos de Aristóteles. Então nós temos essa ordem ali de leitura dessas obras que fazem parte dos escritos de lógica do Aristóteles. Não é a ordem cronológica da sua composição acerca da qual somente se podem adiantar conjecturas. Então a gente não tem ali uma ordem exata de quais foram as primeiras obras e as últimas obras que Aristóteles escreveu. Não é igual Platão, por exemplo. Platão é diferente, porque Platão escreve de uma forma que um diálogo ele vai se ligar ao outro, ele vai mencionar o outro. Você vai chegar lá no Parmênides, o Parmênides já vai ter sido anunciado em um outro diálogo, e assim vai. Você vai vendo que os diálogos ali, eles têm uma ligação. Daí é mais fácil, digamos assim, ter uma ideia de uma ordem em relação a eles. Dos escritos de Aristóteles, não dá para fazer isso, porque justamente cada escrito vai tratar de um assunto ali, porque cada escrito era utilizado ali para uma determinada aula. Mas com base, digamos assim, na evolução da escrita, na forma como o autor escreve, a gente pode ter conjecturas de quais são as primeiras e de quais são as últimas obras. De qualquer forma, se você for fazer a leitura do Aristóteles ali, a ordem que você for começar não vai fazer tanta diferença assim, porque o conteúdo por si só, o livro, a obra, ele fecha, digamos assim, um argumento. Mas é claro, se você lê as obras ali que estão relacionadas uma com as outras, obviamente você vai ter uma compreensão maior do todo. Admite-se geralmente que as categorias ou a sua primeira redação, que compreende os capítulos 1 ao 8º e os livros 2 ao 7º dos tópicos, são os escritos mais antigos, alguns dos quais compostos provavelmente quando Platão era vivo. Então ali, a parte que trata das categorias e dos tópicos dentro desses escritos de lógicas, provavelmente são os escritos mais antigos do Aristóteles e provavelmente foram escritos ali na época que Platão ainda vivia, mostrando que o Aristóteles, de certa forma ali, já começava a desenvolver a sua filosofia de maneira autônoma em relação a Platão, ao seu mestre Platão.
Os elencos sofísticos são um apêndice dos tópicos e pertencem ao mesmo período. Então, fazendo a leitura, sabe-se também que os elencos sofísticos fazem parte dos tópicos e provavelmente eles estão ali no mesmo período. Contemporâneo ou pouco posterior deve ser também o livro sobre a interpretação. Aqui já não se tem tanta certeza sobre a ordem desse escrito sobre a interpretação. Provavelmente o que se sabe é que ele veio depois, né? Talvez não muito depois, mas provavelmente ali no mesmo período onde ele tinha escrito as outras obras de lógica. Os primeiros analíticos e os segundos analíticos pertencem à fase madura do pensamento de Aristóteles. Então essas obras ali desses escritos de lógica, os primeiros analíticos, segundos analíticos, foram escritos ali numa fase posterior do pensamento de Aristóteles, quando o pensamento dele de certa forma já se encontrava na maturidade. Deve-se recordar também que o uso do vocábulo lógica para este gênero de investigações foi iniciado pelos estoicos e que Aristóteles, ao contrário, as compreendia sob o nome de ciência analítica. Então Aristóteles não chamava aquilo que ele fazia de lógica, ele chamava de analítica. O nome lógica foi dado ali um pouquinho depois pelos filósofos estoicos, que eles também, de certa forma, vão desenvolver ali uma filosofia lógica, diferente da filosofia lógica de Aristóteles. Mas, então, Aristóteles chamava a lógica de analítica. Hoje a gente chama de lógica porque a gente sabe que é justamente sobre essa área ali que o Aristóteles está tratando. Então falamos ali um pouco dos primeiros escritos do Aristóteles, né? Essa classificação foi feita lá pelo Andrônico de Rhodes, então ele separou os livros lá em lógica e dividiu todas aquelas obras. Agora nós temos uma segunda parte, que é a metafísica. O termo metafísica tem bastante confusão. Por quê? Porque na verdade é o seguinte, o que é metafísica? Metafísica significa em grego aquilo que vem depois da física, ou aquilo que vai além da física. Por que o nome metafísica? Esse nome parece que foi dado ali pelo Andrônico de Rhodes, mas não se sabe se ele deu esse nome porque esses assuntos que tratam da metafísica vão além justamente da ciência física, ou se esses livros, essas obras de metafísica, estavam depois da física na estante, na organização do Aristóteles. Então é como se você tivesse os escritos sobre a física, a natureza, e depois você tem os outros livros ali que não se encaixam em lugar nenhum, tá? Então provavelmente também tem essa história que esse poderia ser o nome. Esse nome é metafísica, por quê? Porque foram os livros que vêm depois da física na estante. Mas essa é uma coisa muito complexa aí de saber se foi realmente assim ou não. O que se sabe é que metafísica é um nome que cabe justamente porque metafísica é uma área que vai tratar justamente sobre a causa das coisas. Isso vai justamente além da explicação da física. Mas enfim, a obra metafísica do Aristóteles ela é dividida em 14 livros. Primeiro livro, livro 1 vai tratar da natureza da ciência, vai tratar dos 4 princípios metafísicos, vai tratar também da visão crítica da doutrina dos seus predecessores, e no capítulo 9 vai tratar sobre a doutrina platônica das ideias. Então eu vou comentar um pouquinho sobre esses 14 livros aqui. O primeiro livro, então, vai tratar um pouquinho ali da filosofia dos pré-socráticos e também da filosofia de Platão, e vai tratar ali do que é a ciência na concepção de Aristóteles, tá? A gente viu o que é ciência lá para Platão e a gente vai ver que ciência para Aristóteles é uma coisa diferente. No livro 2, vai tratar da dificuldade da investigação da verdade contra uma infinita série de causas, as diversas espécies de investigação deve-se partir do conceito de natureza. Então aqui vai se partir de uma série de ideias ali justamente dando continuidade à pesquisa científica, principalmente ali passando pelo conceito de verdade. O que é a verdade e como que nós chegamos à verdade a partir da investigação. Então o livro 2 vai tratar justamente dessas questões. Livro número 3. Ele vai trazer 15 dúvidas em torno dos princípios e da ciência que se fundamenta neles. Então aqui vai falar justamente sobre os princípios da ciência e ele vai trazer uma série de dúvidas sobre esses princípios aí em que fundamentariam a ciência. Livro 4. Vai trazer a solução de algumas dúvidas
E o princípio da contradição. Então aqui já vai começar a aparecer o famoso princípio da contradição. O princípio da contradição é: o ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser. Contradição seria se o ser fosse não ser, se o não ser fosse ser, tá? Então aqui já começa a aparecer o princípio da contradição. A gente vai falar mais sobre isso conforme as nossas aulas ali forem avançando. No livro número 5, o Aristóteles vai falar sobre os termos que é costume usar em diferentes significados, como princípio, causa, elemento, natureza, etc. Então aqui ele vai trazer uma questão relacionada, digamos assim, à forma como nós nos dirigimos à terminologia daquilo que nós utilizamos na investigação. Tá? Então, muitas vezes utilizamos as palavras ali que tem significados diferentes, mas encaramos que elas têm o mesmo significado. Então a gente vai falar que princípio é a mesma coisa que causa, que elemento, que natureza, etc. E Aristóteles vai começar a falar sobre essa questão. No livro 6, determinação do domínio da metafísica em relação ao domínio das outras ciências, o Aristóteles vai tentar mostrar, delimitar qual a diferença entre os campos que se tratam da metafísica e os campos que se relacionam às outras ciências, as ciências particulares. Do que fala a metafísica que não falaria a ciência, por exemplo? Então ele vai começar a mostrar isso nesse livro número 6. Livro 7 e livro número 8, ele vai trazer uma doutrina da substância. Substância seria o ser. O Aristóteles aqui vai falar sobre a questão do ser. Livro 9 vai falar sobre a doutrina da potência e do ato. Potência e o ato é a forma como Aristóteles usa para resolver a questão da estabilidade e da mutabilidade do real. A gente vai ter uma aula só sobre a potência e o ato. Livro 10, o uno e o múltiplo. A gente lembra que Platão também se debateu sobre essas questões, tratando ali principalmente da relação entre o uno e o múltiplo, a ideia e o homem, a ideia e as coisas. E o Aristóteles também vai trabalhar esse problema, embora de forma bem diferente da de Platão. No livro 11, vai falar sobre o movimento, sobre o infinito. Esse movimento aqui é um movimento que já faz parte, digamos assim, de uma investigação física, mas aqui o Aristóteles vai tratar justamente da questão do motor imóvel, que daí, obviamente, isso aí já foge da questão da física como ciência e está dentro, obviamente, do reino lá da metafísica. Livro 12, as diversas espécies de substância, a sensível mutável, a sensível imutável, a suprassensível. Esta última como objeto da metafísica. O Aristóteles vai mostrar então as diversas espécies de substância. A substância que pode ser apreendida pela sensibilidade, tanto na sua mutabilidade como na sua imutabilidade, e aquelas substâncias que não podem ser apreendidas, digamos assim, facilmente pela experiência, que daí seria o objeto da metafísica. Então é isso que ele vai falar no livro 12. No livro 13 e no livro 14, o Aristóteles vai tratar das matemáticas, vai tratar da teoria das ideias e a teoria dos números. Então aqui ele, de certa forma, vai fazer uma consideração sobre a matemática. Lembrando que a filosofia de Platão, ela, digamos assim, olha com um olhar todo especial à matemática, porque a matemática e a filosofia de Platão estão bem próximas. Já Aristóteles ele trabalha mais como um físico e como um biólogo, e aqui a gente vai ver as considerações do Aristóteles sobre a matemática. A metafísica não é uma obra orgânica, mas um conjunto de escritos diferentes, compostos em épocas diferentes. Então a obra, a metafísica, não é um livro que Aristóteles escreve assim do início ao fim, do livro 1 ao livro 14. Não, ele escreve esses livros separados e com épocas e datas totalmente diferentes. E depois, o que eles fazem? Eles juntam, né? O Andrônico lá faz a junção entre esses livros, entre essas obras, e entrega uma obra completa. Mas, na verdade, cada um desses livros foram escritos aí em épocas totalmente diferentes, tá? Então ele não é um livro orgânico no sentido que você precisa ler do início ao fim para entendê-lo. Mais uma vez, você pode pegar um capítulo em específico e fazer a leitura. Mas, obviamente, ter a leitura do todo é muito melhor para ter o entendimento da obra em sua totalidade.
Algumas informações que nós sabemos sobre alguns dos livros. O livro 2 é o resto de um conjunto de apontamentos tirados por um aluno de Aristóteles. Então, o livro 2 é um livro ali que foi feito, digamos assim, por um dos alunos do Aristóteles. O aluno estava lá assistindo, escutando as aulas, e daí ele foi fazendo as anotações sobre as aulas de Aristóteles. E isso aí compôs o livro 2 da Metafísica. O livro 6, na época alexandrina, subsistia ainda como obra independente. Então, o livro 6 de Aristóteles, o livro 6 da Metafísica, era considerado uma obra independente. Era o livro 6 que tratava ali dos seus assuntos, dos seus problemas. Só depois, né, que isso aí, que esse livro foi juntado, né, junto com os outros ali, para fazer composição da obra. Mas até a época alexandrina ali, esse livro ali era um livro isolado e completo, digamos assim. O livro 12 é uma exposição autônoma que oferece um quadro sintético de todo o sistema aristotélico e é, em si mesmo, completo. O livro 2 também é um livro ali, digamos assim, à parte, que ele pode ser lido à parte, é um livro completo, que ele vai tratar justamente ali das questões das ideias do Aristóteles. Ele vai oferecer uma visão ali geral sobre o pensamento do Aristóteles. Os dois últimos livros, o 13 e o 14, não tem nenhuma relação com o que os precede. Então, o livro 13 e o 14 eles não têm nenhuma relação com nenhum dos outros livros anteriores ali. Eles vão tratar de outra questão, mas que faz parte, digamos assim, dentro dessa obra, dessa análise metafísica. Estudos recentes permitem traçar para esta série de escritos uma ordem cronológica e delinear também a direção da formação do pensamento de Aristóteles. Então, os estudiosos que se dedicaram a estudar o pensamento do Aristóteles, o desenvolvimento do pensamento de Aristóteles, eles conseguem fazer a classificação dessas obras, mostrando ali quais foram escritas primeiras, quais foram escritas depois, etc. Isso é importante porque você tem uma visão de como avança, de como evolui o pensamento do autor. Uma coisa é você pegar o Aristóteles com seus primeiros escritos, e outra coisa é você ler as últimas obras do Aristóteles, que aí você vê como o autor se desenvolve com o passar do tempo, o vocabulário é diferente, a maneira como ele expõe as ideias, os problemas. É interessante fazer essa leitura do autor. Quem se dedica à literatura, à filosofia, à ciência, à arte, tem que fazer esse trabalho. Se você admira um autor, um artista, qualquer pessoa que tem uma produção vasta e extensa, ou que nem tem uma produção tão vasta, é interessante você fazer essa pesquisa histórica e ver ali os primeiros trabalhos e ver os últimos trabalhos e fazer a diferença, olhar assim e falar, nossa, como esse autor evoluiu, como esse autor se desenvolveu. A gente tem a ideia, às vezes, de um autor ali acabado, que já nasce pronto, digamos assim, mas as coisas não são desse jeito. Os autores eles se desenvolvem com o passar do tempo, eles se aprimoram, a perspectiva deles sobre a realidade muda, se altera. Alguns problemas eles tratam com outros olhares, digamos assim, isso é muito importante. Tá? Vale a pena fazer essa leitura, eu gosto de fazer muito isso, porque é importante ver como o autor se desenvolve com o passar do tempo. Os livros 1 e 3 da Metafísica constituem a redação mais antiga da obra. Com efeito, Aristóteles expõe aí a doutrina das ideias como se fosse sua e inclui-se a si próprio entre os platônicos. Então que se sabe que o livro 1 e o livro 3 da Metafísica são os mais antigos. Dos 14 livros, eles são os mais antigos, e Aristóteles ele se coloca como um platônico, justamente ali como um integrante da Academia de Platão. Os livros 13 e 14 pertencem ao mesmo período e constituem uma reelaboração dos dois precedentes. Tá? Então, o livro 13 e 14 foram escritos provavelmente juntos, são aqueles livros ali que eles destoam do restante da obra, e eles vão trazer considerações ali sobre outros livros anteriores também. O livro 13 devia substituir provavelmente o livro 14, porque oferece uma elaboração mais acabada e sistemática dos mesmos argumentos. Então o livro 13 e o 14 vão tratar de questões ali bem próximas, mas o 13 trata com mais profundidade e ele de certa forma consegue sistematizar mais o assunto. O livro 12 contém a formulação teológica da metafísica aristotélica, segundo a qual esta constitui uma ciência particular que tem por objeto o ser divino, o primeiro motor. Então, no livro 12, nós vemos ali uma espécie de teologia na perspectiva da
da filosofia de Aristóteles, onde ele vai tratar justamente da questão do primeiro motor, o motor imóvel, que é como se fosse, digamos assim, uma espécie de Deus, tá? O motor imóvel é a causa de tudo aquilo que existe, é a causa das coisas, e para esse motor todas as coisas voltam. A gente vai falar bastante desse motor imóvel numa aula especial justamente sobre isso. Esta formulação, que está mais próxima do platonismo, é indubitavelmente anterior àquela que faz da filosofia a ciência do ser enquanto tal. Então essa perspectiva desse livro está muito mais próxima ali de um pensamento platônico, e provavelmente então Aristóteles teria escrito ela ali no período da juventude, justamente quando ele ainda flertava bastante com as ideias de Platão, porque mais para frente o Aristóteles vai modificar sua forma de ver o mundo, sua forma de explicar os problemas ali, principalmente longe da filosofia e do pensamento de Platão. Os livros sobre a substância, livro 7, o 8 e o 9, na medida em que consideram a substância em geral, e portanto também a substância sensível, realizam o projeto de uma filosofia como ciência do ser enquanto ser, isto é, do ser em geral, e portanto apta a servir de fundamento a todas as ciências particulares. Então nesses livros a gente já começa a perceber ali a ideia de que a filosofia é a ciência geral, as ciências particulares, cada uma delas vai tratar de um aspecto do real, a filosofia é a única que vai tratar do aspecto geral da realidade, ou seja, vai tratar do ser, enquanto as ciências, física, química, biologia, qualquer outra ciência particular vai olhar o real a partir da sua perspectiva, mutilando o real, a realidade. A filosofia, enquanto ciência do ser, ela olha o mundo como um todo. Por isso que nesses livros aqui o Aristóteles vai fazer a consideração da filosofia como a ciência que consegue justamente fazer essa análise do ser em geral. Esses livros constituem a formulação mais madura do pensamento aristotélico. Então, esses últimos livros que eu falei ali para vocês, principalmente da questão da filosofia como ciência do ser em geral, representam o pensamento mais amadurecido de Aristóteles. Então, quando você faz a leitura ali dos 14 livros da metafísica, você tem que ter isso em mente. Você está lendo Aristóteles de diversos períodos diferentes e, obviamente, ele vai ter ideias diferentes. Você vai ver como o pensamento dele vai se desenvolvendo. Obviamente, tendo o conhecimento de quais livros são os mais antigos e quais livros são os mais recentes, digamos assim. Mas é interessante que você faça a leitura e você entenda, você tenha na tua mente ali que você está lendo um autor que você não sabe ao certo se aquele escrito é da maturidade ou da juventude. Hoje, os pesquisadores já sabem te dizer, mas é interessante que você faça a leitura e você tente adivinhar. Faça a leitura do livro 1, faça a leitura do livro 2, do livro 14 e veja, e pense com você mesmo, né? Será que esse Aristóteles já era o último Aristóteles, já era o Aristóteles da maturidade? Ou será que esse aqui ainda é o Aristóteles da juventude? É interessante fazer esse tipo de exercício. O terceiro grupo de escritos do Aristóteles, então, são os escritos de física, de história natural, de matemática e de psicologia. Então, lembrando mais uma vez, as obras do Aristóteles são divididas em 4 grupos de escritos. Primeiro grupo são os escritos de lógica, segundo grupo, os escritos de metafísica, e agora o terceiro grupo de escritos. Vamos ver ali sobre o que o Aristóteles escreve, sobre o que ele fala. Sobre os escritos de física, ele tem uma obra chamada Lições de Física, que é dividida em 8 livros. Tem uma obra chamada Sobre o Céu, em 4 livros. Tem uma obra chamada Sobre a Geração e a Corrupção, em 2 livros. E tem uma obra sobre os meteoros, em 4 livros. Então Aristóteles ali também fez considerações relacionadas à física. Falou do céu, falou sobre a questão da mutabilidade das coisas, falou sobre os meteoros, inclusive. Tá? Então, ali ele tinha uma pesquisa em física muito profícua. Por isso que Aristóteles é considerado também um dos pais da física, justamente porque ele também se debruçou sobre essas questões. Em relação à biologia, a mesma coisa. Muitos autores consideram Aristóteles o pai da biologia, porque Aristóteles foi um dos primeiros autores, se não o primeiro autor, a fazer uma classificação dos animais. Classificação dos animais em reino animal, reino vegetal, etc. Ele que fez essas divisões ali e começou a classificar os animais justamente ali nas suas viagens. Ele viajava muito ali com Alexandre o Grande e justamente ele conhecia diversas espécies de flora, de fauna, etc. Classificou plantas, animais, uma série de
coisas. Então ele teria escrito uma história dos animais, onde ele vai tratar da anatomia e da fisiologia dos animais. A mesma série pertence aos escritos, tá? Então, dentro dessa história dos animais, você tem outros escritos, como sobre as partes dos animais, sobre a geração dos animais, sobre as transmigrações dos animais, sobre o movimento dos animais. Então, veja, o Aristóteles também tratou de todas essas questões ali. O Aristóteles é um autor bem completo. Tratou de filosofia, tratou de física, tratou de biologia, tratou de uma série de questões. Os escritos sobre as linhas indivisíveis e sobre os mecanismos são apócrifos, ou seja, foram escritos depois, e provavelmente alguém falou que esse escrito era dos Aristóteles, então eles foram escritos mais tarde e foram atribuídos ao Aristóteles, mas não são do Aristóteles, tá bom? Então veja, Aristóteles escreveu uma série de obras ali também, tratando da questão da biologia, ou seja, também da questão da história natural. Da onde que vêm os animais, como que a gente classifica, qual a sua anatomia, etc. Questão da psicologia. A doutrina aristotélica da alma é exposta nos 3 livros sobre a alma e na recolha de escritos intitulada Parva Naturalia. Então Aristóteles também se dedicou sobre questões relacionadas à psicologia, principalmente ali trazendo questões, considerações sobre a alma humana. Então lembrando que toda essa pesquisa psicológica começa lá com Sócrates, que vai afirmar que a filosofia é o exame de si mesmo, é o exame da sua alma. Platão também vai tratar da questão da alma, e Aristóteles, ali como bom discípulo de Platão e de Sócrates, também vai desenvolver uma pesquisa ali relacionada à psicologia, tratando justamente da questão da alma. O escrito sobre a fisiognômica é apócrifo. Fisiognômica seria a leitura das características da pessoa para, digamos assim, dizer como que ela é, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim. Então você estuda as características da pessoa e você acaba, de certa forma, ali olhando ela e julgando. Ah, essa pessoa é ruim, essa pessoa é boa, etc e tal, tá? A fisiognomia, ela hoje, obviamente, ela é desconsiderada como critério de você poder dizer se alguém é bom ou mal, apenas com base, digamos assim, na fisionomia da pessoa, mas ela foi usada durante muito tempo, inclusive na doutrina do direito, justamente para fazer julgamento em relação às pessoas, tá? Então Aristóteles foi atribuído um livro a ele sobre isso, mas parece que esse livro também é apócrifo, parece que foi escrito mais tarde e foi atribuído a ele. A recolha dos problemas compreende a compilação de um conjunto de problemas, alguns dos quais são certamente aristotélicos. Então essa obra ali, relacionada sobre a fisiognômica, ela justamente é um escrito apócrifo. Foi escrito depois e foi atribuído ao Aristóteles. Mas a forma como ela foi escrita ali remete, digamos assim, à filosofia de Aristóteles. Provavelmente foi um aristotélico que fez, digamos assim, a elaboração dessa obra. Temos agora o quarto grupo de escritos. O Aristóteles vai falar de ética, de política, de economia, de poética e de retórica. Em relação à ética, chegaram nos 3 tratados de ética: a ética nicomaqueia, ou ética a Nicômaco, a ética eudêmia, ou a ética a Eudemo, e a grande ética. São esses 3 grandes tratados ali de ética que chegaram a nós sobre a perspectiva ética e moral do Aristóteles. A grande ética, certamente, compilação de um aristotélico, não escapa a influências estranhas ao aristotelismo e provavelmente aos estoicos. Então essa obra Grande Ética, tem-se dúvida se realmente é uma obra do Aristóteles ou não. Por quê? Porque aparece uma série de coisas nessa obra que não remetem ao pensamento aristotélico e também nem ao pensamento estoico, que era o pensamento que estava ali concorrendo com Aristóteles naquela época, naquele período, tá? Então é uma obra que você tem dificuldade de saber se é do Aristóteles ou não. Fica essa dúvida. A ética eudêmia, ou a ética eudema, é atribuído por alguns a Eudemo de Rhodes, discípulo de Aristóteles. Por outros, considerada como obra original de Aristóteles, editada por Eudemo, como foi editada por Nicômaco, a ética nicomaqueia. Então alguns atribuem também a ética eudemo ao próprio Eudemo, mas a princípio teria sido Aristóteles quem escreveu essa obra e o Eudemo só depois, digamos assim, editou essa obra, tá? Da mesma forma que foi feita ali a Ética Nicômaco. O Aristóteles escreve a Ética Nicômaco, mas é o Nicômaco que faz a edição da obra.
Os estudos mais recentes levam a ver na Ética Eudêmia a primeira formulação da Ética de Aristóteles, que também nesse domínio se vai afastando cada vez mais das diretrizes do mestre. Então, quando você vai fazer a leitura da Ética a Eudemo, você começa a ver delineando o plano teórico da Ética de Aristóteles, e você começa a ver, digamos assim, um distanciamento da filosofia de Aristóteles para a filosofia de Platão. É como se o Aristóteles tivesse escrito sua obra ali na sua juventude, e você começa a ver a passagem do pensamento de Aristóteles em relação, digamos assim, ao pensamento de Platão. Suas obras sobre a política são divididas em 8 livros. A política é dividida em 8 livros. O primeiro livro vai tratar da natureza da família. Aristóteles vai falar da questão da família. O livro 2, Aristóteles vai fazer uma consideração crítica das teorias anteriores do Estado. Então ele vai pegar as teorias do Estado anteriores, ele vai fazer uma consideração, ele vai fazer um julgamento. No terceiro livro, ele vai trazer conceitos fundamentais da política. Vai falar da natureza dos estados e dos cidadãos, e vai falar das várias formas de constituição, também vai falar da monarquia. Então, nesse livro 3, ele vai falar o que é a política, vai falar também o que é o Estado, o que é um cidadão, e vai falar de uma série de constituições ali, justamente mostrando o que elas têm em comum, quais as diferenças entre elas, etc. No livro 4, uma ulterior determinação dos caracteres das diversas constituições. Então aqui ele vai continuar fazendo considerações sobre as diversas formas de constituições, mostrando ali os paralelos entre elas, o que elas querem chegar, quais valores elas carregam, etc. No livro número 5, Aristóteles vai falar das mudanças, sedições e revoluções nos estados, vai mostrar como o estado muda, como ele se altera, como ele se corrompe, etc. No livro 6, vai falar da democracia e suas instituições. No livro 7, ele vai falar de qual é a constituição ideal, qual é a melhor forma de governo, o que se espera dos cidadãos, o que é melhor para uma cidade. No livro 8, Aristóteles vai tratar da questão da educação. Então veja, esses 8 livros ali relacionados à política, cada um deles vai trazer um assunto de extrema relevância sobre a questão política grega e também vai fazer uma análise sobre outras formas de constituição. Parece que Aristóteles teria recolhido na época 158 constituições estatais e elas acabaram se perdendo. Então Aristóteles ali fez uma junção, ele pegou 158 constituições de outros países, de outros lugares, e fez a análise. Então ele tinha uma vasta, digamos assim, um vasto material de estudo, e justamente a partir desse material é que ele compôs as suas considerações sobre a política. Voltaram à luz, nos princípios do século passado, a Constituição dos Atenienses, escrita pessoalmente por Aristóteles, como primeiro livro do conjunto da obra. Então, o século passado encontrou-se a Constituição de Atenas, que parece que tinha sido escrita por Aristóteles. Então, Aristóteles fez, digamos assim, o estudo sobre diversas formas de Constituição, e a partir disso, ele desenvolveu a Constituição de Atenas, justamente com base em toda essa experiência, fazendo análise de como funcionavam as leis, como funcionava o direito em outros lugares. Bem interessante e bem legal. Na obra de economia, provavelmente o primeiro livro não é aristotélico. O segundo é decididamente apócrifo e pertence ao fim do 3º século. Então, nessas obras aí de economia, que são, digamos assim, que foram atribuídas ao Aristóteles, parece que o primeiro livro não é aristotélico, e o livro número 3 também não é. Parece que o livro número 3 foi escrito lá, o segundo livro, parece que ele foi escrito somente lá no século 3, lá no fim do século 3, bem mais para frente. Relacionado à questão da linguagem, a retórica, em 3 livros, trata no primeiro da natureza da retórica, que tem por objeto o verossímil e os problemas que eles são próprios. Então Aristóteles escreve uma obra também tratando da questão da retórica ou da arte da argumentação. Primeiro livro, o que é retórica? Qual é o objeto da retórica? No segundo livro, do modo de suscitar com a palavra afetos e paixões, então ele vai tentar mostrar ali como que as palavras
podem convencer a partir da exaltação de um sentimento ali que você desperta em uma pessoa. A palavra é convencimento e a questão psicológica da linguagem é justamente essa. Muitas vezes se convence as pessoas pela emoção e não pela razão. No terceiro livro, da expressão e da ordem que devem ser expostas as partes do discurso. Então, como se começa um discurso, qual é o meio do discurso e como se termina. Então, Aristóteles vai tratar dessa questão da retórica nesses 3 livros. A chamada retórica a Alexandre é apócrifa, como demonstra o próprio fato da dedicatória, costume desconhecido no tempo de Aristóteles. Então, tem-se uma obra lá, uma retórica a Alexandre, e a princípio foi se atribuída também a Aristóteles, mas mostra-se que não é do Aristóteles, porque na época do Aristóteles não era comum fazerem, digamos assim, dedicatórias. Na época do Aristóteles não se fazia dedicatória, e nessa obra tem uma dedicatória ao Alexandre. Provavelmente não foi Aristóteles que fez, porque nessa época não existia dedicatória. Então provavelmente também é um escrito apócrifo. Essa obra é atribuída ao retórico Anaxímenes de Lampsaco. Provavelmente então foi esse autor quem escreveu essa obra, e não Aristóteles. E a poética chegou-nos incompleta. A parte que nos resta trata apenas da origem e da natureza da tragédia. Parece que Aristóteles também teria escrito sobre a comédia, mas esse escrito acabou se perdendo. A única coisa que nós temos é sobre a origem e a natureza da tragédia. A obra poética é muito importante para a história da arte, para a história da estética, porque justamente ali muitos artistas se pautaram na poética como forma de composição, como forma de montar ali uma peça, uma história, etc. Durante muitos anos, ali foi utilizada a poética de Aristóteles como base de uma obra que ajudava, digamos assim, na escrita. Isso aí vai ser muito usado lá no classicismo, no neoclassicismo, e tem uma série de autores que vão defender com unhas e dentes a questão da poética. Perderam-se as obras históricas de Aristóteles sobre os pitagóricos, Arquitas, Demócrito e outros. Então, o que se sabe é que esse escrito de história de Aristóteles foi perdido. O escrito sobre Melisso, Xenófanes e Górgias não é aristotélico. Um outro escrito, então, que foi atribuído a Aristóteles, não é aristotélico. Então, provavelmente é um escrito de uma época posterior. Então é isso, pessoal. Hoje nós tratamos um pouquinho ali dessas obras esotéricas, esotéricas com S, ou obras acroamáticas, mostrando que justamente esse Aristóteles aqui, que é o Aristóteles que nós vamos debater agora, é o Aristóteles que diferencia de Platão. Vimos que Aristóteles também é um autor muito amplo. Ele trata de lógica, ele trata de metafísica, de física, de biologia, de ética, de política, de arte, trata de uma série de coisas, uma série de questões. É um autor bem rico. E a partir das próximas aulas nós vamos explorar essas ideias dentro do pensamento de Aristóteles. Na aula de hoje, procuramos apenas trazer essas obras para o conhecimento de vocês, para vocês terem ideia mais ou menos do que a gente está tratando ali, de que autor nós estamos falando. Então, próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho ali sobre as diferenças entre a filosofia de Platão e a filosofia de Aristóteles. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro.